filho. O tema é o seguinte, o cristão pode ser de esquerda? Então, por exemplo, como a esquerda trata o tema que vocês levantaram agora, o negro, o pobre, o cara que está segregado? E como que a direita trata o negro, o pobre, essa mesma pessoa? Como fica essa pauta na esquerda e na direita? Na minha experiência de quando eu tava militando na esquerda é o seguinte... Não, ele perguntou de direita. De direita ou de esquerda? Você fala da direita, eu vou falar da esquerda. Tá. Bom, a gente enxerga os indivíduos, né? A gente não tem blocos coletivos, assim, não tem... por exemplo, a classe social, ou os índios, os albinos pobres do bairro do Bom Retiro. A gente enxerga indivíduos. Então, e isso é bom? Olha, eu entendo que sim. Você é cristão? Tem um economista americano negro chamado Thomas Sowell, que ele pesquisou as ações afirmativas ao redor do mundo, né? Ele tem um livro clássico sobre esse tema. E ele mostrou uma coisa interessante. As bem intencionadas ações afirmativas, que são as cotas, por exemplo, elas deram errado na maioria dos países. Elas acabam por privilegiar, por exemplo, os negros que já têm em casa a possibilidade de estudar um pouquinho mais, de ter um professor ali para reforço escolar e tal. Então, dentro da comunidade negra, as cotas servem para você impulsionar o negro que já é privilegiado ali por uma questão financeira um pouquinho melhor. E ele cita a questão dos asiáticos. Os asiáticos são um anátema para o pensamento de esquerda. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os asiáticos chegam com a mão na frente e outra atrás. Mas normalmente... Thiago, com todo respeito e carinho. Com todo respeito e carinho. Todas as suas citações são escritores americanos. Você fala muito dos Estados Unidos. Vamos falar do nosso Brasil. São Paulo tem 60 mil moradores. São Paulo tem 60 mil moradores de rua. Sim. A pergunta do nosso querido fantástico César é a seguinte: o que a direita pensa em relação às classes sociais e os pobres e negros e fragilizados? Mas o senhor acredita em divisão de classe social? Óbvio. Então. Você quer ver divisão de classe social? Quer ver divisão de classe social? Sim. Nós estamos aqui na Paulista. Eu moro aqui na Bela Vista, bem pertinho. Vamos entrar no meu carro depois do programa terminar e eu vou te mostrar as classes sociais diferentes de São Paulo. Dá de se dizer, por exemplo, que os projetos voltados para os pobres no governo, enquanto foi de direita, que está terminando agora, foi honrado e aumentado, né? Também. Então tem que ver também essa questão de que direita não cuida de pobre. Então, parece que eu não sei de verdade, tá? Na sintonia fina. Mas parece que o governo Bolsonaro cuidou melhor, no ponto de vista financeiro, do que enquanto era de esquerda. Mas o único lugar que ele perdeu... Deixa eu só terminar, professor. Essa agenda do nós contra eles, o branco não gosta do negro, o rico não gosta do pobre. Eu não vejo o mundo tão assim como o filme da Disney de herói versus vilão no dia a dia, pastor, né? Isso é uma coisa interessante que, se a gente voltar pro ponto de vista cristão, Jesus escolheu aparecer aonde, César? Lá na Palestina, no meio do nada, só tinha camponês, só tinha criador de gado, de cabra, pescador. Jesus foi pra lá, no meio do nada. Ele podia ter ido pra China, podia ter surgido na China, onde já tava todo mundo alfabetizado, existia civilização, etc. Foi pra lá, pra Palestina. O senhor é sociólogo, né? Sim. Graças a Deus que o senhor é teólogo, o senhor tá falando uma bobagem muito grande. Tá bom. Depois o senhor corrige. Ele não volta mais do templo. Ele volta só prega... pastor. A entrada triunfal é no templo. Não, pastor. A entrada triunfal é em Jerusalém. Ele não entra no templo. Ele não era Marcos 11:11. Não, ele não entra no templo. Ele não entra no templo. Tem que ler o texto. Ele parte teológico, ele não entra no templo. A única vez que ele vai no templo com 12 anos, depois ele vai contra os mercadores na porta do templo. Mas no templo ele não entra. Mas pastor, não, só quero explicar assim. Tá. Ele não vai no templo. Ele não vai no sinédrio. Deixa eu só ler o Marcos 11:11 que eu disse aqui, né? Muitos estendiam os vestes do caminho, lá Hosana, bendito aquele que vem à entrada triunfal. 11:11. Quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como era já tarde, partiu para Betânia com os 12. Quando Jesus vira a mesa dos cambistas, também é no templo, pastor. Mas não dentro do templo. Ele não entra no templo. Certo. Ele não entra no templo e não prega no templo durante o seu ministério inteiro. Os 3 anos e meio de ministério. É que o templo não é um lugar de pregar. Ninguém prega no templo, né? Mas ele não é um lugar de pregar. Ele não vai no templo. Eu quero explicar. Mas voltando pro contexto, então. O templo, eu quero dizer o seguinte: quando ele chega no templo, por exemplo, se você pegar Mateus capítulo 12, ele vai pegar e vai falar assim: vós orgulhais por causa do templo que Salomão edificou. Mas aqui está quem é maior do que o templo, que eu derrubo o templo, em 3 dias eu coloco o templo de pé. Ele não vai no templo, não vai no sinédrio, ele não contesta o governo romano. O que ele faz o tempo todo em seu ministério? A questão dos samaritanos, quando ele vai atender os samaritanos, ele vai especificamente falar com uma mulher samaritana no primeiro momento. Por quê? Primeiro, falar com uma mulher já era para a lei
completamente um absurdo, principalmente uma mulher pecadora e principalmente do poço de Jacó. Então ele não está fazendo isso só pelos samaritanos, ele está fazendo isso para mostrar para os judeus o que você acabou de falar, e eu concordo. Eu quero quebrar essa questão de entre vocês e os samaritanos, porque eu vim para os dois. Como a pergunta é se o cristão pode ou não pode ser de direita, ou ser de esquerda, se você tivesse, e você está tendo essa oportunidade agora, se você está tendo a oportunidade agora, você tem a oportunidade de falar para milhares de pessoas que estão ouvindo a gente pelo rádio, outros milhares pela internet, qual é o viés ideológico da direita? Aí eu vou pedir a mesma coisa do pastor Marcelo, e as pessoas ouvem e dizem, bom, eu como crente, acho que a direita é mais cristã do que a esquerda. Qual seria o viés ideológico da direita? Eu passei por um processo muito estranho, né, de reconversão, e eu posso dizer o seguinte, eu só fui aprender de fato que poderia vir a ser a direita quando eu aprendi direito o que era a esquerda. No Brasil só tem um partido de esquerda, no sentido assim, democrático. Na esquerda tem muitos partidos que são especificamente de esquerda. A direita são vários partidos que são praticamente cooperativas de deputados. Ou centro-esquerda, né? Que se apresenta como direita, mas é centro-esquerda como o PSDB. Mesma coisa. Mas agora, qual só explicar. Eu só concordo com... E isso que eu gosto de separar sempre. O PT, presidente Lula, eu separo essa parte porque você vai me entender, César, de pensamentos, por exemplo, PSOL, PCdoB e outros partidos mais à esquerda. Tem ideologias no segundo governo de Dilma que eu sou contra completamente, que surgiram, que não tem condições de a igreja aceitar e entender. Surgiram no governo. No segundo governo de Dilma, naquele início do segundo governo de Dilma, principalmente no MEC, teve coisas que não tem como a gente... Ideologia de gênero, isso aqui... Não tem como. O cristão não vai abraçar um negócio desse. Não tem como disso. Mas nos dois governos do presidente Lula, e eu falo como o presidente Lula pensa, o presidente Lula é prático. Sabe o que o presidente Lula falou pra mim um dia? Isso, e é muito bom, a gente tá falando para milhões de pessoas. Ele falou para mim, não existe socialismo sem Deus. Ele disse isso para mim. Deus tem que estar. Quando você começa esse papo de educação sexual nas escolas e tal, vem esse pacote da ideologia de gênero, da linguagem neutra, etc., acaba havendo uma pressão para a desconstrução da família. Isso não é por acaso, pastor. Não Você é a favor do homeschooling? Deixa eu só voltar aqui. Eu respondo essa, prometo que eu respondo. Quando você tem essa pressão, dá a impressão que, peraí, é meia dúzia de gente louca do PSOL ou de uma franja mais radical do PCO, sei lá. Mas não. Você volta lá na ideologia, num livro do Engels chamado Abolição da Propriedade, o Estado e a Família. A origem da propriedade, Estado e a Família. Que o Engels escreveu baseado nos manuscritos do Marx. Nesse livro, o Engels diz que a família em si é uma instituição opressora e que está sendo um obstáculo para a revolução. E que, portanto, era um obstáculo também a ser vencido na marcha revolucionária durante a história, para que a gente consiga alcançar a sociedade comunista perfeita. O rebelo... Nas nossas fronteiras estamos pertinho do comunismo. Você sabe aonde nós chegamos mais próximo? Sabe onde nós chegamos mais próximo do comunismo? O senhor sabe que na Venezuela as igrejas estão sendo fechadas. Sabe aonde nós chegamos mais próximo do comunismo? Aonde, pastor? O Brasil chegou mais próximo que o Brasil chegou do comunismo. Na Copa de 82, quando jogou com a União Soviética. Que era bom. Foi a única vez que fosse assim. Nós nunca chegamos perto do comunismo e nunca vai ver comunismo no Brasil. Esquece. Só que uma conversa que entre eu e você é o que a igreja está precisando ter. Mas sabe qual que é o problema que eu vejo? É assim, a esquerda demoniza tanto a pessoa do presidente que foi mais à direita que o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi de direita na Câmara Legislativa. Ele nunca foi só uma questão que eu vou comentar aqui com vocês. Eu acho assim, no governo federal tem um cara que eu sei que é de esquerda, chama Paulo Guedes. Esse cara é de direita. Esse cara é de direita. Nunca mais vou passar no Poço Piranga. O Bolsonaro é um centro-esquerda que entendeu que a direita precisava de voz e personificou essa voz aí pra direita. Eu nunca achei que o Bolsonaro é um grande homem de direita, né? Um personagem de direita. Mas o que acontece é que o pessoal demoniza o que a direita
o governo de direita, vamos assim dizer, fez, e o pessoal da direita demoniza o que o governo Lula e Dilma. E aí, Agora você falou, foi ele agora. Era o Thiago? Não, ele falou, o senhor falou. Não, eu não falei eu esperei o senhor falar. Pessoal, eu esperei o senhor eu vou ficar falar. quietinho, pessoal. Eu vou ficar Gente, quietinho. eu não falei Não nada. se vitimiza. Você falou no vídeo. Eu não falei agora, eu tentei não. falar. Ele falou bastante, quando ele terminou, o senhor falou. Eu não Aí falei. ele tentou, falou, é só voltar a fita. Gente, eu não falei É nada. só voltar a não. fita. Eu tava Então- anotando aqui o que eu ia falar, inclusive. Entendeu? Então, ó, tô voltando a fita aqui, ó. O senhor que tá falando. Não, eu tentei falar. Não, o senhor falou. Eu esperei terminar sua fala. Bom, eu tenho um princípio muito claro, assim. Eu acho que o papel do Estado não é se meter nas questões morais e espirituais da vida de uma nação. É só permitir que a nação continue se autogerindo nesse sentido, reconhecer o que já existe. A identidade do Brasil é cristão? É assim, é assado? Beleza, vamos reconhecer e permitir que aconteça. Não cabe ao Estado promover uma pauta disso, de costumes, assim. O Estado só basta não encher o nosso saco. É isso aí, pessoal. E vocês aí, o que vocês acharam aí desse assunto? Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa a respeito do que nós falamos aqui, do que os pastores, né, falaram aí nesse vídeo. E nós, como cristãos, temos que sim, né, estarmos polidos e procurar definir nossas opiniões sobre nossos valores éticos, morais, culturais, religiosos, claro, sempre tendo a Bíblia por base. E nós podemos ver aí que quando os pastores trouxeram a Bíblia, deu pra gente perceber aí que não tem como, né, a gente deixar de lado nossos princípios cristãos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, deixa aqui a sua curtida nesse vídeo para que o YouTube possa impulsionar, nos ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube. Você sabe que não é fácil aqui, né? Nós trazemos esse conteúdo. E também, claro, ative o sininho das notificações para que você possa receber os conteúdos aqui do canal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.